és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é agora, pra sempre. És majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é agora, pra sempre. Eu sou merecedor tua graça, me alcançou. Eu não mereço o amor tão grande, sua morte me salvou. És majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é agora, pra sempre. És majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é agora, pra sempre. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é o meu prazer. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é o meu prazer. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é o meu prazer. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é o meu prazer. És majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é agora, pra sempre. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Você que tem nos acompanhado aí, nosso culto online, pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade, devido a esse distanciamento, eu quero mandar um abraço a todos os irmãos da nossa igreja. Quero dizer que, como pastor de vocês, eu estou com muita saudade mesmo, né? Quero mandar um abraço para o nosso profeta Juan. Que Deus abençoe a sua vida. Ele tem acompanhado, tem ficado ligado no seu pastor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Um abraço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, hoje é o nosso culto da vitória. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. E peço que o Senhor venha falar poderosamente no meu coração, como Ele tem falado, e ao seu coração. Mas para que isso, eu gostaria que você tomasse algumas decisões. Talvez desligasse a televisão, que está próximo
da sua visão aí, você evitasse conversas e ficasse conectado aqui, juntamente conosco, para meditarmos um pouquinho, extrairmos um pouquinho dessas verdades que são vivas e são poderosas para transformar a nossa vida. E eu quero começar fazendo uma oração. Quero que você, onde você está, feche os teus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido e grandioso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Obrigado por mais esta oportunidade. Te agradecemos pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que é derramado no nosso coração através do teu Espírito. Obrigado, meu Pai. Senhor, manifesta o teu poder através da tua palavra, que é viva, é eficaz, ela é poderosa. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, traz vida onde há morte, traz cura, Pai, aonde há doenças, que o Senhor, Pai, venha operar na vida de cada um neste momento. Assim nós oramos e desde já queremos te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 2. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma mulher, uma prostituta, que Deus usou para também ajudar o seu povo a destruir Jericó. E esta mulher, ela vai ser o nosso foco nessa noite. Nós vamos comentar um pouquinho sobre ela, suas atitudes e os motivos pelos quais ela decidiu ajudar o povo de Deus. Vamos ler aqui Josué capítulo 2, do verso 1 até o versículo de número 15. Diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondidos 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei por onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e esconderam entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao val do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com ele ao eirado. Ele disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saídes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, que pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usareis para com a casa do meu pai. A quem dareis o sinal, a quem me dareis um sinal certo de que,
conservareis a vida de meu pai e da minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e que livrareis nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, e não denunciardes, se não denunciardes a nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Amém, amados? Esse texto mostra o povo de Israel se aproximando de Jericó. E nós sabemos do contexto dos muros, das muralhas que caíram. E Josué, ele não tinha atravessado o Jordão ainda, tinha enviado 2 espias, talvez para ver a dimensão da cidade, talvez para ver a topografia daquela cidade, as bases onde precisavam ser destruídas. E aqueles homens, talvez por alguma intenção de não ser visto, eles resolveram ficar na casa desta mulher, talvez para não ser percebido por aquela população que estava ali. Mas uma coisa que me chama a atenção é que justamente uma mulher, uma prostituta, a Bíblia diz no versículo 15 que nós lemos, que a sua casa, ela estava em cima do muro. Talvez seria uma estratégia também dos espias de usar justamente aquela situação para sair de uma forma mais rápida. Eu não sei o porquê, mas de alguma forma eles foram e encontraram com esta mulher. E eu quero trazer um tema para esta palavra aqui nessa noite. Saia de cima do muro. Eu vou repetir mais uma vez, como tema desta palavra: saia de cima do muro, porque foi essa a atitude de Raabe. Então, queridos, Raabe ajuda os espias de Josué, recebendo eles na sua casa. Pastor, quem era Raabe? Era uma prostituta. Era uma mulher que aos olhos da sociedade era tida como ninguém, como uma pessoa impura, como um lixo talvez. Então, essa mulher, com certeza, era uma mulher que não era muito bem aceita pela sociedade. Mas foi justamente através dela, foi uma estratégia que eles usaram para que auxiliasse o seu povo a sondar aquela terra. Então, nesse texto, nós vemos alguns motivos que fizeram Raabe tomar a decisão de sair de cima daquele muro. Lembrando que o muro era o lugar aonde ela morava. O muro era o lugar aonde ela morava. E descer do muro nos fala de tomar decisão. Talvez você está ouvindo hoje esta palavra e está no vale da indecisão. Descer do muro é você tomar um partido. Ou é, ou não é. Ou você quer servir a Deus, ou você quer receber um milagre de Deus, ou você está disposto a mudar de vida, ou não. Raabe, ela tomou uma decisão no seu coração. E alguns motivos fizeram com que ela tomasse essa decisão de não ficar mais ali. E nós anotamos aqui algumas situações, alguns motivos pelo qual ela tomou essa iniciativa. Eu quero fazer uma pergunta para mim, para você. Você sabia que você já tomou, já perdeu às vezes muitas bênçãos de Deus pelo fato de você não tomar uma decisão de servi-lo completamente, de todo o seu coração? Você sabe que muitas bênçãos de Deus talvez poderiam chegar até você, mas não chegaram talvez porque você nunca tomou uma decisão. Não, realmente eu quero servir esse Deus, eu quero buscar esse Deus, eu quero tomar uma posição diante de Deus. E Raabe, ela se cansada daquela situação, com certeza, preocupada com a sua família, preocupada com a sua casa, ela teve alguns motivos. E eu quero falar aqui sobre esses motivos
pelos quais talvez Deus também tem algo para falar no seu coração. O primeiro motivo, ela bem sabia, ela bem conhecia a decadência do seu povo. Ela sabia que aquele povo iria ser destruído. Ela sabia muito bem que aquele lugar já estava no maligno. E a palavra do Senhor diz, em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. Talvez você até hoje não tomou essa decisão, porque você ainda fica mais no mundo, ama mais as coisas do mundo do que o próprio Deus que você quer, que você pensa em servir. E isso tem impedido você de tomar essa decisão. Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje. Saia hoje dessa indecisão, saia de cima do muro e faça como esta mulher que tomou a decisão de querer buscar a Deus, e a sua vida foi transformada, a sua vida foi totalmente mudada. E é isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus tem feito comigo até hoje. Então, querido, as prostitutas naquela época e hoje também eram as pessoas que mais conheciam da sujeira do povo, porque muitos homens de respeito entre a sociedade habitavam aqueles lugares, e as prostitutas eram as que mais sabiam da imoralidade daquele povo, da sujeira, né? Ela sabia o quanto o seu povo estava corrompido. Hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas estão corrompidas. Ela sabia que Jericó estava perdida. Ela sabia muito bem dessa situação. E esse foi um dos primeiros motivos. Não havia mais futuro ou esperança para aquela sociedade decaída que ela vivia. Ela sabia que permanecendo ali, o seu futuro era incerto. O seu futuro não tinha mais perspectiva nenhuma de melhora, e que aquele povo iria ser destruído. Então, amado, é o que nós vemos hoje, é o que nós enxergamos hoje na nossa sociedade. Muitos lares destruídos, muitas casas onde não tem mais alegria, quantos vícios, drogas, imoralidades, prostituição, corrupção, tanta mentira. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está ainda em cima do muro, você ainda vai querer viver desta forma? Uma situação totalmente corrompida, que não quer agradar a Deus, que se afasta dos caminhos de Deus, que não dá importância para a palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui com você, no livro de Romanos. Quero que você abra aí, Romanos capítulo 3. Deixa eu ler aqui com os irmãos. Romanos capítulo 3, no versículo de número 12. Diz assim: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém. Então, amado, esse mundo não oferece nada de bom para nós, porque nós sabemos que a nossa pátria, ela não é aqui na terra, ela é no céu. Deixa eu falar para você, até quando você vai ficar em cima desse muro? Saia hoje mesmo, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 1, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida juntamente com Ele. Nós estávamos sem vida e Ele nos deu vida. E a palavra do Senhor diz que Ele nos vem para nos dar vida e vida em abundância. E receba esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. O segundo motivo pelo qual Raabe tomou a decisão de sair de cima do muro. Ela sabia que o seu povo jamais a trataria com dignidade. Essa é uma verdade. Ela sabia que a sua dignidade ninguém
ninguém dava crédito. Ninguém trataria uma mulher. Mas é uma ex-prostituta. Mas é uma ex alguma coisa. A sociedade condena isso. A sociedade não valoriza isso. Irmãos, eu não tenho muito tempo aqui, mas se eu fosse contar para você, eu sou uma pessoa que já fiz muito tempo uso de drogas. Aos olhos da sociedade eu não tinha mais jeito. Ou eu era preso ou estava morto. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, a minha vida foi transformada. E o Senhor me deu uma dignidade, uma identidade e um destino para a honra e para a glória do nome dEle. É isso que o Senhor faz. Mas Raabe não queria isso, sabe por quê? Ela sabia que jamais seria tratada com dignidade. No mundo onde nós vivemos, não tem respeito. As pessoas não se importam com aqueles que estão perdidos. Então, dignidade humana. Mesmo que Raabe conseguisse deixar a prostituição, o seu povo jamais a trataria com dignidade. Ela sabia disso. Isso foi um dos motivos que fez com que ela tomasse essa decisão. Talvez até hoje você está em cima do muro, porque você sabe que talvez você ficando em cima do muro, por algum momento você pode até achar que está certo, mas por um outro lado você sabe que você nunca vai ser reconhecido pela humanidade como uma pessoa digna, principalmente se você já esteve envolvido com coisas erradas. E o nosso Deus, a Bíblia fala que Deus escolhe, Ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que são, para a honra e glória do nome dEle. Aos olhos humanos, uma vez prostituta, sempre prostituta. Mas entre o povo de Deus não é assim. Amém? Entre o povo de Deus não é assim. Raabe não seria uma prostituta. Pelo contrário, quando nós tomamos a decisão de sair de cima do muro e resolvemos servir a Deus, a Bíblia diz que Raabe, ela não foi olhada pelo povo de Deus como uma prostituta, mas como uma heroína. É isso que Deus faz. Quando nós saímos de cima do muro, Deus muda a nossa história. A palavra do Senhor diz que para cada dia de vergonha, Deus nos dá dupla honra. Dupla honra. Isaías 61, no versículo de número 7. Então, irmãos, ela sabia que era uma nova chance. Era um novo recomeço para a sua vida. Deus podia mudar a sua história. Talvez hoje você está aí e você pensa que a sua vida acabou, que o inimigo tem colocado um ponto final na sua vida, assim como Raabe talvez podia pensar isso, mas ela aproveitou a oportunidade e Deus deu um novo recomeço para a sua vida. Talvez hoje está chegando um tempo de recomeço para você, para a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Para Deus sempre há tempo de recomeço. E Deus mudou a sorte desta mulher. E de fato foi isso mesmo que aconteceu com Raabe. Ela foi extremamente honrada. Essa mulher, pela sua decisão de não ficar mais num lugar perdido. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 1, versículo 5. Esta mulher, uma prostituta, entrou na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. É assim que Deus faz. Num tempo de vergonha, Deus honra aqueles que recebem Ele com dignidade, aqueles que tomam a decisão de se entregar a Ele totalmente. Deus, Ele honra. E Deus quer honrar você, Deus quer honrar os seus filhos, Deus quer honrar a sua casa, Deus quer honrar a sua família, Deus quer honrar a sua dignidade. Aleluia. Eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler aqui para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, no verso de número 21. Assim, pois,
Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Raabe tomou uma decisão. Ela resolveu ser um vaso útil. Ela se purificou da sua imundícia. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas pessoas, depois que Jericó foi destruída, olhavam para aquela mulher que no passado podia ser a sua vida vergonhosa, olhavam para ela como uma heroína, como uma serva de Deus, como alguém que teme ao Senhor. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer na sua história. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Até quando você vai ficar em cima do muro? Desça do muro hoje mesmo. Há uma nova chance para você. Uma nova vida te espera. Em nome do Senhor Jesus. Uma nova vida te espera. E por último, o terceiro motivo pelo qual Raabe, ela saiu de cima do muro. Ela saiu de cima do muro. O terceiro motivo, eu quero ler com os irmãos. Vamos voltar no nosso texto. Josué, capítulo de número 2. Olha o terceiro motivo aqui, ó. Josué, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, as quais destruístes. Ouvimos isto, desmaiou-nos o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Ele é um Deus que está em cima nos céus, está embaixo, Ele está em todos os lugares. O nosso Deus é um Deus poderoso, e você precisa crer nesse Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sabe qual foi o terceiro motivo pelo qual Raabe tomou a decisão de sair de cima do muro? Ela creu no poder de Deus. Se você quiser sair de cima do muro, você não pode duvidar. O nosso Deus não é um Deus de incertezas. O nosso Deus não é um Deus de indefinições. O nosso Deus é um Deus que é para sempre o mesmo Deus, um Deus de definição. Você precisa tomar a definição hoje e crer no poder de Deus. Você precisa fazer essa escolha. Raabe relata os feitos de Deus. Ela começa a dizer: olha, eu tenho ouvido o que o Senhor fez com vocês quando abriu aquele mar. Eu tenho ouvido o que vocês fizeram com os reis. Ela acreditava no poder de Deus. Ela sabia que os muros fortificados daquela cidade não iriam resistir. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez Raabe, aquela prostituta, ela seja a primeira pessoa que acreditou no poder sobrenatural de Deus. Porque antes mesmo do povo de Israel chegar nas muralhas e fazerem aquele trajeto de marcha, ela já acreditava que aquelas muralhas não iriam resistir. Você precisa acreditar no poder de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Olha como é importante os testemunhos dos grandes feitos de Deus. Você que é meu amigo, talvez de muito tempo, que me conhece há muito tempo, você pode estar olhando e falar assim: ah, esse aí não era o Daniel. Esse aí não era o Daniel do antigamente. É justamente eu, aquele que às vezes aos olhos da sociedade poderia não dar em nada,
mas Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são, no nome do Senhor Jesus. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu acreditei no poder de Deus e continuo acreditando no poder de Deus. Você precisa crer. O testemunho, ele aumenta a nossa fé. A Bíblia diz no livro de Romanos 10:17. A Bíblia diz no livro de Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esta mulher, ela confirmou, porque ela disse: nós ouvimos o que Deus fez. E se Deus fez, eu tenho fé o suficiente para acreditar que Ele ainda vai fazer. Sabe, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. Talvez você está aí hoje, você está fraco na sua fé, e Deus me trouxe aqui. Se eu for contar aqui quantos testemunhos eu já presenciei. Eu tenho um irmão, Danilo, muitos conhecem. Meu irmão foi curado de câncer. Eu conheço pessoas que aos olhos da sociedade eram um drogado, um noiado, não eram nada, e hoje são pregadores da palavra. Hoje mudaram a sua vida, mudaram a sua história, porque creram no poder de Deus. Se você quiser tomar a decisão de sair de cima do muro hoje, faça como essa mulher. Acredite no poder de Deus para transformar a sua história, no nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir essa palavra em João 11, versículo 40. O Senhor Jesus disse, não foi o pastor que está aqui pregando, não foram os apóstolos, foi o Senhor Jesus. Ele disse assim: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Você crê no poder de Deus? Então receba essa palavra na sua vida e toma essa decisão hoje. Toma vergonha hoje e saia do vale da indecisão. Eu quero servir a Deus, mas eu não consigo abandonar um relacionamento errado. Eu quero servir a Deus, mas eu não consigo largar um vício. Eu quero servir. Toma uma decisão hoje. Coloca Deus na frente e caminhe por esses caminhos que o Senhor tem determinado para mim e para você. Quero orar por você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos onde você está. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco esta vida que está me acompanhando agora diante da tua presença, Pai. Como o Senhor tem falado ao meu coração a respeito da sua palavra, a respeito das atitudes, dos motivos pelos quais uma mulher prostituta em Jericó tomou a decisão de sair de cima do muro. E ela, Pai, foi honrada. Até mesmo o seu nome é citado na genealogia do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu oro agora, meu Pai, pela vida deste irmão que está me ouvindo. Eu oro agora pela vida desta irmã, deste jovem que o Senhor colocou aí para ouvir. O Senhor já falou com ele através de outras situações, mas ainda está em cima do muro. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, Pai, para dizer que em cima do muro não é o nosso lugar. O nosso lugar é de joelhos na presença de Deus. O nosso lugar é servir ao Senhor com alegria. O nosso lugar é pregarmos essas verdades aos corações de pessoas indecisas, que estão perdidas, Pai. Eu abençoo a vida agora de cada um. Quebra, meu Pai, todas as cadeias, todos os grilhões que possam impedir essa pessoa de sair de cima deste muro. Quebra agora, meu Pai, toda obra maligna, todo laço, toda obra contrária. Nós quebramos agora no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa que está aí tenha a mesma atitude desta mulher,
que ela, Pai, foi honrada pelo povo de Deus. O Senhor, Ele faz isso no meio de uma sociedade perdida, aonde muitas pessoas não reconhecem a dignidade das outras. Quando nós tomamos a decisão de te servir, nós somos honrados. O Senhor nos chama de príncipes, o Senhor nos chama de uma nação eleita, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o teu nome. Eu abençoo cada vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que essa pessoa entenda que ela precisa sair de cima do muro, porque ela sabe, que ela entenda, Pai, que as pessoas estão perdidas. Sem o Senhor não há salvação, sem o Senhor não há mudança de vida. Pai, que essa pessoa entenda que o seu povo, que esse povo, que essa sociedade jamais vai trazer dignidade a elas, e que somente o Senhor pode nos dar honra. E acima de tudo, Pai, que essa pessoa que está me ouvindo agora creia no poder de Deus, creia no poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque para a sociedade aí fora, a palavra do Senhor diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem, mas para nós o que cremos é poder de Deus, e por isso nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos na tua unção, a unção que liberta, a unção que cura, a unção que muda a nossa história. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra no seu coração, para a honra e glória do nome dele, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te dê uma semana de vitória no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.